som, alô, alô, testando som, alô, alô, som, 1, 2, 3, som, alô. Estamos som, alô. 1, 2, 1, 2. Som, alô.
agradecer a oportunidade. Vamos agradecer a oportunidade. Deixei o ministro Carlos com Paulo para Os irmãos aceitam a paz do Senhor Jesus? Louvado seja Deus. Nós estamos, novamente eu vou frisar, tá bom? Nós estamos no início de um ano, né? E o ano foi embora e tudo que, aquelas promessas que Deus fez para nós, ficou lá atrás, tá certo? Por alguma falha nós não deixou a palavra de Deus cumprir em nossa vida, tá certo? E eu não estou dizendo que às vezes vai aparecer pregador, ou às vezes vão meter o pau em mim na internet, né? Dizer que o que Deus promete, Deus cumpre, né? E isso não é uma verdade, isso é heresia, tá certo? Porque quem tem que se preparar para nós receber é nós mesmos, não é isso, irmão Carlos? Deus prometeu algo para mim, para você, então você tem que estar na santidade, você tem que estar jejuando, você tem que estar em vigilância, tá certo? Porque quando o anjo tocar em você, a Bíblia diz que bem-aventurado é aquele que adora em espírito e em verdade, tá certo? Por que em espírito e em verdade? Porque mentira não faz parte da vida do crente, tá certo? Nervoso, a qualquer ponto você se estourar, não faz parte da vida do crente. Certas palavras que nós falávamos anteriormente, agora não faz mais parte da nossa vida. Então, quando Deus promete algo para mim e para você, o que vai nos atormentar e o que não vai fazer nos cair em tentação? É justamente aquilo que nós fazíamos. O inimigo vai tentar para você fazer e perder a bênção que Deus prometeu, tá certo? E como exemplo diante da Bíblia, no livro de Mateus está escrito que Jesus, ele chegando à beira-mar, ele ordenou que os discípulos eles fossem para o outro lado, tá certo? Lá do outro lado. Mandou um grupo ir para a cidade comprar alimentos, né? Porque eles iam subir ao monte, tá certo? E quando Jesus ele vai na frente, ele vai atender uma pessoa, o barquinho ele toma o rumo e vai para alto mar. No meio do mar se levanta uma tempestade, a ponto de o barco afundar. Os discípulos sentiram medo. E aí Pedro e os discípulos veem aquele homem andando em cima d'água, lá na ponta. Aí houve o quê? Houve a dúvida, não houve perseverança, não houve vigilância, né? E aí eles pegaram e falaram assim, começaram a gritar, é um fantasma. Porque quando a gente está com medo, ou quando nós estamos com um problema, a nossa fé desaparece. Você não acredita em sua oração, você não acredita, por mais que o irmão, ou o pastor, ou o missionário fale contigo, você já sai duvidando. Por quê? Porque você está com um problema, e o problema tem esse poder de nos afastar de Deus e das promessas do Senhor, tá certo? Então quando Pedro, ele vê Jesus, ele fala, não, é o mestre. Aí ele pega, olha assim e fala, não, é um fantasma, e começa a gritar o mestre, tá certo? Quando ele chega mais próximo, Jesus ele abana a mão e diz assim, ó, não tenha medo, sou eu, Pedro, né? E Pedro fala assim, ó, se é tu mesmo, então manda eu ir ter contigo em cima das águas. E Pedro ele começa a dar. Não existe na analogia, no estudo teórico da analogia, não existe. Não tem quem responda quantos passos deu Pedro em cima d'água. A Bíblia diz que
dando Pedro alguns passos, afundou. Tá certo? Pronto. Jesus ele não poderia pegar em Pedro e falar, não, vamos atravessar aqui comigo, você vai ver que, tá certo? Porque eu tenho certeza que eu faria isso, o Félix faria isso, tá certo? Porque nós não podemos ajudar um outro. Pegar na mão dele aqui e falar, não, vem aqui, vamos lá, vamos saber que é fácil, vamos lá. E atravessar. Mas Jesus ele pegou e falou assim, Pedro, volta para lá. Por que duvidais de mim, homem de pequena fé? Tá certo? Então, Pedro, ele teve que voltar lá atrás para remar. Então, não estou falando heresia, tá certo? Deus fez algo também tem promessa de Deus, tá certo? E muitas das vezes eu e você em nossas casas, nós temos uma vida fora do ministério. Nós temos vida fora do ministério, que manda na nossa vida é nós, tá certo? Quem cuida da sua casa é você, quem manda na minha vida é eu, tá certo? Lá fora eu faço o que eu querer, o que eu bem quiser, tá certo? E muitas das vezes a gente perde a vigilância nessa liberdade que nós temos. Nós falamos coisas que não convém, pensamos coisas que não convém, julgamos coisas que não é para nós, e muitas das vezes saem de nossas bocas palavras tortas, tá certo? Então por isso eu estou usando o termo, aquilo que Deus prometeu, que ficou em 2024, por algum motivo eu e você não recebeu, tá certo? Então Jesus ele diz assim sua palavra, eis que todas as coisas eu lhe fiz nova. Então, entra novas coisas na minha e na sua vida, novas promessas, novas lutas, novas pelejas. Então, daqui para frente, em nome de Jesus, que nós não sejamos aquele soldado do ano passado, porque o soldado do ano passado ficou lá atrás agora. E o que você fez no ano passado, que 2025 você possa estar preparado para fazer melhor. Tá certo? Porque nem eu que estou pregando para você, nenhum missionário, ninguém. Embora nós temos pessoas que batem no peito e estão dizendo que está no céu. Mas isso é mentira, é outra heresia. Tá certo? A gente só pode dizer que está no céu quando Jesus chamar a nossa senha. Você chamou tua senha, e você estiver na casa do Senhor, fazendo o que é certo, o que é reto, então você passou daqui para melhor. Aí ainda não vai falar. Mas não vai falar. E ainda não vai falar. Não. O outro não fala. Vocês estão entendendo? Então nunca acredite e nunca se ache que você é o bonzão, que não é. Tá bom? Em nome de Jesus Cristo Nazareno, tá bom? Eu estava dizendo hoje para minha esposa, antes de eu vir para cá, que eu recebi um testemunho, né? Uma moça ligou para mim, né? Ela chama Cláudia Duque, né? Ela deve ter acompanhado o canal, para vocês que estão assistindo a paz do Senhor Jesus, e que Deus abençoe vocês. E essa moça ligou para mim, foi na quinta-feira, irmão Félix. Ela estava dizendo assim que ela não conseguia levantar da cama, porque as pernas estavam travadas, ela estava com sintomas de desmaio, ela estava travada em cima de uma cama, porque ela era aqui de São Paulo, trabalhava como manicure, e ela arrumou um rapaz e foi para João Pessoa, Paraíba. E chegando lá, o rapaz arruma uma moça e vai embora. Deixou o casamento dela. Daí então ela só fica em cima da cama. E aí ela fica em cima da cama e ela lembrou, né? Ela entrou na internet, eu apareci lá, ela pediu oração. Eu falei com ela o que ela devia fazer. Porque o pastor ele não pode obrigar, o ministro não pode obrigar ninguém a fazer nada. Eu estou aqui para modo de ordenar vocês o que está na palavra. O dever de vocês é acompanhar a Bíblia. E o dever de vocês é fazer aquilo que o pastor faz, porque o pastor é para cuidar da ovelha. Tá certo? Em nome de Jesus. E aí ela pegou, ela falando, eu falei para ela assim, ó, amanhã você me passa o endereço que eu vou na tua casa, porque ela morava na Sabará.
E ela falou assim: irmão, eu não estou mais na Sabará. Eu estou em João Pessoa, Paraíba. Eu falei: aí fica difícil de eu ir. Aí ela disse assim: ó, mas o Deus que tu serve não é Deus de perto e Deus de longe? Eu peguei e falei assim: literalmente sim. Você acredita que Deus ele pode me curar? Ela falou assim: eu acredito que Deus não faz nada para mim. Eu falei: então pronto. Se você está pensando assim dessa forma, nada será feito. Porque Deus não tem fé negativa. Ou você acredita em Deus e Ele continua sendo Deus, ou você não acredita em Deus e Ele não vai ser Deus porque você deixou de acreditar, Ele continua sendo Deus. Aí ela pegou e falou assim para mim assim: você ora por mim? Eu falei assim: eu oro. Só que eu estou conversando contigo aqui e Deus está me mostrando uma obra de bruxaria feita para você, para nem na sua vida financeira e nem na sua vida sentimental dar certo para você. Aí ela pegou e falou assim: mas você orando consegue desfazer? Eu falei assim: consigo. Eu consigo orar a Deus, mas a resposta é Ele que tem que dar, não é eu não. Eu falei: eu posso dar sequência amanhã nessa conversa? Eu posso falar contigo amanhã? Ela falou: pode. Aí eu disse para ela assim, no outro dia, eu falei assim: olha, tu vai, eu vou orar para você na hora que eu for entregar o meu sacrifício. Eu vou lhe apresentar aqui. Aí tu vai fazer o seguinte: tu tem que procurar um pastor aí na Paraíba e pedir para ele fazer uma unção na tua casa e orar, você ungir na tua cabeça. Quando ele fizer isso, você vai observar que algumas coisas que você está sentindo, ela vai desaparecer. Por quê? Porque Deus está soltando esse cadeado que é para você andar e ir na casa dele receber a oração. Mas irmão, não conheço nada aqui. Eu falei: mas tu sabe o que é uma igreja, não sabe? E que igreja podemos procurar? Eu falei: eu não posso lhe dizer. Eu falei para ela assim: eu vou lhe dizer da forma que eu era. Eu não estou atirando pedra, nem estou dizendo mal, porque eu não posso falar mal de ninguém, que eu não estou aqui para julgar. Eu não vou dizer para tu ir para a católica e nem para o centro espírita, porque de lá eu saí. Tá certo? Então tu vai procurar uma igreja evangélica, onde se prega a verdade. Mas não importa a situação da igreja que você entrar. Deus está dizendo assim: ó, entra numa igreja, recebe a unção, porque a resposta não vai vir desse homem. Ele pode estar com a vida totalmente errada, atrapalhada. A resposta que você vai ter vai ser essa que eu estou dizendo para você: vai descer do céu. Aí quando eu falo isso, Deus ele fala assim para mim, irmão Félix: mande ela procurar as dores, mande ela procurar a vontade de vomitar, a vontade que ela estava de desmaiar. Aí eu falei para ela assim: tu não falasse para mim lá atrás que Deus não responde? Eu não estou ali com você. Mas Deus está falando aqui no meu ouvido, aqui, ó. Eu estou deitado na cama aqui falando com você, e Deus está dizendo assim: ó, diga para ela procurar a dor das pernas, o calcanhar que queimava, manda ela procurar a queimação, mande ela procurar a sensação de desmaio, a dor de cabeça dela, que eu já respondi ela. Aí eu falei com ela, ela falou assim, ela falou assim: é verdade, irmão? É verdade, sumiu. Falei: então a resposta para você é essa: Deus respondeu que Ele é Deus. Agora tu vai fazer o que Deus pediu. Tu vai chegar, tu vai amanhã levantar, vai procurar uma igreja próxima à sua casa e evangélica. Vai pedir ao pastor que ore. Você vai fazer 7 dias de campanha, 7 dias com unção com óleo, para esses problemas seus não voltar. Aí ela falou: senhor crê que eu volto um dia para São Paulo? Eu falei assim: olha, eu não creio que você volte. Eu tenho certeza que você vai voltar, mas com uma nova vida e uma nova pessoa, porque essa pessoa deve ter que ficar aí na Paraíba. Aí ela pegou, hoje ela me mandou um vídeo dela na igreja recebendo a oração com unção. Meu primeiro dia da campanha.
Mas o fundamento principal é que essa mulher, ela acreditou naquilo que eu falei para ela, e na mesma hora os problemas deixou ela. O que eu estou dizendo isso contigo? Deus usa eu e não vai usar você? Eu estou mentindo. A nossa função na casa de Deus é essa. Seja você a missionária, seja você a sociedade da senhora, evangelista, seja você o diaconista, seja o presbítero, ministro, mensageiro, a reverendo. A função tua é essa. É falar e ter confiança que algo vai mudar, vai acontecer em nome de Jesus. Porque não adianta eu vir aqui, eu vou, venho, vou, eu estou sentindo a palavra de Deus, eu estou sentindo bem, porque eu ouvo a palavra de Deus, todo domingo eu tenho uma palavra boa, quando o irmão Carlos não traz, o irmão Félix traz, quando o irmão Félix não traz, o irmão Carlos traz, e eu me acomodar. Não. Nós temos que buscar o Espírito Santo da verdade. No livro de João, ele diz que ele vai rogar ao Pai para que o Pai envie o Espírito Santo da verdade. Livro de João 14, 26. Está escrito assim: mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que em meu nome vos ensinará todas as coisas, vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. João 14, 26. Aí a pergunta é essa assim: às vezes está cheio de gente que fala língua estranha, rodopia, louva, canta igual a cigarro. Mas o Espírito Santo de Deus, ele falou só aqui, ele falou para você só louvar. Ele falou para você só vir à casa de Deus e voltar para casa. Aí tem algo estranho. Então está faltando em nós o quê? Um renovo. Buscar discernimento do Espírito de Deus. Nós não podemos somente se acomodar no Espírito, naquele Espírito que nós recebemos de Deus, e ficar acomodado nele. Porque se você entrou aqui e não cantava, passou a cantar, agora você tem que... É como se fosse um mercado, você tem que ir fazer a feira. São 9 dons que Deus tem para mim e para você. E o renovo de Deus, o apóstolo Paulo não Paulo diz assim que não há limitações para você buscar o conhecimento de Deus. Tá certo? Então, bora lá. Quando nós chegamos aqui na casa do Pai, nós chegamos sem entender o que era a palavra de Deus, não foi assim? Nós não sabíamos responder para nós mesmos o que era a fé. Mas com o devido tempo, nós ouvimos os irmãos falar, a gente aprendeu a ler a palavra de Deus. Pronto. E devagarzinho aquele palavreado torto, porque a palavra de Deus diz que é vergonhoso nós repetir. Então aqueles palavrões, aquelas palavras que nós falávamos, ela foi sumindo devagarzinho da nossa boca. Então, quando você recebeu o Espírito de Deus, você recebeu o dom de cântico. Quando você foi batizado no Espírito de Deus, você lembra que quando você ouvia falar de uma pessoa, tinha uma pessoa doente, a sua vontade era sair da mesma hora de casa e ir lá pôr a mão na pessoa para poder orar aquela pessoa e falar, a sua vontade era imediatamente, porque as coisas de Deus eram automáticas. Quando alguma pessoa chegava para você e falava, fulano está de cama, tu se lembra que saía da sua boca a primeira, mas será que a pessoa vai na igreja? Você tinha vontade de trazer alguém à igreja? Você tinha vontade de sair da tua casa, ir lá orar com as mãos da pessoa e fazer a oração por ela? O que aconteceu com essa vontade? Porque a Bíblia diz que nós somos brasas em cima do altar, está certo? Nós somos brasas viva. No livro de Levítico, no capítulo 6, Deus confirma isso aí através dos sacerdotes, que o pecado lhe era expiado através do fogo embaixo do altar. Por quê? Porque morria uma pessoa, morria o cordeiro, né? Era trazido, se matava o cordeiro e trazia
para que seja expiado o pecado daquela pessoa. Tá certo? E aí tinha que o sacerdote pedir para os conservos, que hoje mudou o nome, né? Não é mais conservos, são diáconos, presbíteros, missionários, né? São diaconisas, sociedades de senhora, evangelistas, né? Por quê? Porque para se manter esse altar aceso, Deus precisa de você na casa dele. Deus ele precisa, irmão Félix, de cada um de nós. Cada um de nós temos um valor diante de Deus. E quando nós deixamos, porque não foi na nossa casa, no cômodo da nossa casa, no aconchego do nosso lar, que nós conhecemos essa maravilha de Deus. Nós aprendemos o que é fé, buscamos acreditar, procuramos acreditar e começamos a trabalhar. Por quê? Porque nós viemos à casa de Deus e através da casa de Deus a sua fé foi estimulada, aquela cinza que estava cobrindo aquela brasa acesa que você foi soprada através do Espírito de Deus e hoje você está na casa do Pai. Por isso que quando você aceitou, por isso que quando você vinha à casa de Deus, você ia numa bexiga, você ia no monte, você tinha vontade de buscar na matriz, você tinha vontade de estar nos lugares, você tinha vontade de estar no Monte Santo, você tinha vontade de estar no círculo de oração, mas devido aos problemas que a Bíblia fala também, porque a Bíblia não fala somente de vitória, ela fala que no mundo vós tereis aflições, mas tem de bom ânimo. Diz Jesus, que eu venci e vós também vencerá. Glória a Deus. E às vezes nós acostumamos nessa palavra vitória, e as lutas vai tomando conta da nossa vida, e nós vai deixando de fazer oração, deixando de buscar Deus em oração e vigília nos montes. Grande Deus. E a gente vai enxergando aquele problema, de repente aquele problema para nós está sem solução. Por quê? Porque eu disse momentos atrás que o problema ele tem esse poder. Por que tem esse poder? Eu disse que nós somos brasa. Quando nós acendemos o fogo, a madeira pega fogo, vai seguir o que, irmão Félix? Em cima, cinzas. Tá certo? Cinzas. Que resposta maravilhosa. Certinho. Com o tempo, essa brasa viva que é eu e você, se nós deixarmos de buscar o fogo santo do Senhor, no livro de Ezequiel 37, Jesus está dizendo assim, ó, vem Espírito, sopra dos quatro cantos, leste, oeste, norte e sul, sopra. Quando nós deixamos de receber esse sopro, essa cinza, ela vai apagando essa brasa. Eu vou começando a olhar para o relógio, tudo vai ser demorado, eu vou começar a olhar para a chuva, eu não tenho carro, não vou na igreja, eu não dá para mim andar porque está chovendo, está muito calor, eu não vou conseguir, eu não vou na vigília porque é muito longe o monte, eu não posso ir na matriz porque é longe. Porque a cinza, você está entendendo? E essa cinza vai deixando nós de orar. Vai apagando. O abraço que estava aceso, cara. Era mesmo que não apaga. Você está entendendo? Som. Um, dois. Som. Você entendeu? E aí, o que acontece? A gente vê o irmão, está aqui todo domingo, às vezes, todo domingo.
Mas a gente não está vendo que o Espírito de Deus está sendo ativo na nossa vida. Por quê? Porque eu não faço mais o que eu fazia. Antigamente eu fazia, eu orava, ninguém me via no escudo, longe de Santo Amaro, não via na matriz, não via no monte, mas podia procurar eu em nome do Senhor, que quando me procurava na minha casa, eu estava com o joelho no chão, depende do horário, eu estava em jejum. E hoje eu não faço mais isso. Por quê? Então nós corremos um perigo imenso em nome do Senhor Jesus. Às vezes eu bato no peito, estou dizendo que eu estou salvo, e eu vou enganar eu mesmo. Por quê? Eu já falei isso lá na casa da Sandra, numa campanha da Kate, né? Não sei se a Alma Rosa estava lá. Mas eu ainda enfrentei, acredite, viu? Eu tive que enfrentar ainda na hora. Foi instantânea a reação. Eu não vou falar o nome dele, mas quem estava lá lembra, né? Do nosso ministro. Uma reação instantânea, senhor. E ele disse assim: eu sou filho de Deus. Eu sou filho de Deus. Já lembrou quem é? Você estava lá? Que eu vou dizer, eu fui chamado para fazer uma campanha. E às vezes, não adianta, irmão Félix, eu passar a mão na cabeça sua, porque você tem uma influência no ministério. Tá certo? Eu não tenho medo de eu dizer isso, eu vou falar para você. Tá certo? Estou em cima do púlpito. E eu quero morrer e meu corpo sair daqui da Cenas de Belém e São das Primícias. Tá certo? Mas para mim ter Deus, eu só não posso ter Deus dentro da minha casa. Porque o próprio Jesus, ele disse que quando os pais procuravam ele falava: quem é minha família? Quem são meus irmãos? Todo aquele que ouve e pratica a palavra de meu Pai. Então, já está, eu tenho que ouvir. Eu vou ouvir na internet. Eu vou ouvir na internet e vou ficar acomodado, porque toda vez eu vou ficar na internet para minha cama. Hoje mesmo está chovendo aqui em São Paulo, não sei nos outros estados, mas aqui em São Paulo está caindo chuva. E aí o que acontece? Está chovendo, eu vou ouvir o culto de hoje na minha casa. Pronto. Você pode estar até se alimentando, você pode estar se alimentando, mas de comida arrebentada. Porque a panela está aqui, é para quem está aqui na mesa, que está posto na mesa aqui, para quem está aqui. Quando chega lá na sua casa, você vai comer comida arrebentada, você vai comer comida que milhões já viram, literalmente falando assim, já puseram a mão. Tá certo? Você está satisfeito? Pode estar até satisfazendo você. E você sair com aquele peito de pombo, né? No outro dia. Batendo no peito, dizendo: eu ouvi a palavra. Não, eu ouço a palavra, eu sou crente. Entendeu? Eu quero ver, naquele dia você responder isso para papai. Papai vai perguntar assim: ó, eu enviei meu Espírito e eu falei que ele que vos ensinará todas as coisas. O que foi que você não aprendeu, que meu Espírito não deixou? O que você não aprendeu do meu Espírito? E aí, como é que está isso? É só você ler o livro de João 14, 26. O que eu deixei de fazer? Onde foi que eu deixei de acreditar na palavra de Deus? Que é um perigo. Aí, a gente lembra do Salmo 91, irmão. Abre o livro, no livro do Salmo 91.
O livro de Salmo 91, ele diz assim para nós: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente, descansará. Está certo? Então, bota de novo. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Ou seja, mesmo para aquele que está na casa de Deus ele não está prometendo segurança para todos que estão aqui, porque nem todos que estão aqui estão com o coração dele. Aquele que habita na minha casa, para mim habitar na casa de Deus, eu tenho que esquecer que eu tenho uma casa. O que é isso? Literalmente esquecer. Por quê? Porque nos dias de culto, o meu Pai vai estar aqui, e eu tenho que estar debaixo das asas dele. Aquele que habita na minha casa, aquele que habita na igreja, aquele que vem à igreja. Qual é a promessa de Deus? A sombra do Onipotente descansará. Ou seja, eu vou ser na sua vida um escudo. Só vai vir na sua vida aquilo que eu permiti, porque você está debaixo das minhas asas. E o Espírito Santo de Deus não te falou isso? Hoje nós vemos irmãos Félix, nós vemos irmãos reclamando, murmurando de luta, de problema, de saúde, em nome do Senhor. Eu quero dizer para você, em nome do Senhor Jesus, nós para ir para o céu, essa carne não vai ter que descer à terra, porque desce ao pó, volte ao pó, ao que era pó. O homem vai voltar ao pó. Arrebatamento. Alguns dos que estão aqui na casa do Senhor vai alcançar esse arrebatamento. Mas tem alguém aqui? O Senhor pode falar para mim que você tem alguém aqui? Não, eu não posso. Só Deus. E a pessoa que tem que se segurar, né? Pessoa que tem que se segurar é a pessoa que tem que buscar. Eu sempre falo para a Dona Santa, né? Falo para a missionária Santinha, né? Que é a minha Rebeca. Então, liberdade. Porque se eu não cuidar dela, eu vou para o inferno. E se eu cuidar dela e ela não obedecer, ela vai para um lugar e eu vou para o outro. A Bíblia diz o quê? Estando dois no arado, está duas pessoas, está o casal lá na roça, lá, pegando café. Um vai subir, o outro vai ficar. Está dois juntinhos na cama, os dois estão juntinhos na cama, um do lado do outro. Quando você acordar, eu não sei se eu ou se ela, a hora que eu pegar a roupa dela, só vai estar a roupa dela lá, tá vendo? Espero que os dois estejam juntos, né? Sim. Ah, Sim. agora, essa ideia é separada, não é Sim. só aí. Sim. Se não estiver correto, vai ficar. E o outro vai. Subir. É isso. Quando se fala de ensinar, é para quem dá ouvido. Aí eu estou pregando aqui para você. Eu saio da minha casa. Irmão Carlos, você sente dor? Claro que está doendo. Eu sinto dor 24 horas. Essa morfina que você toma, eu nem trouxe. Nem trouxe. Mas esse remédio que você toma não tira a dor? Resolve para alguns problemas, outros não. Tá certo? Serve para uns, para outros não. Tá certo? Vai deixar, esquece. Mas por causa dessa dor, eu vou ficar na minha casa? Não é verdade? Se lá na minha casa, ela nasceu na minha casa. Na minha casa vai ser curado? Não, lá na minha casa não pode sair até o meu caixão. Então, arrastando com dor, hoje, de muleta, vem de muleta. Segundo
médico disse que essa perna minha vai atrofiar e vai secar, ou seja, literalmente vai cortar. Eu vou chegar aqui no Lourenço, sabe como? Sabe como? Eu já estou preparando para isso. O meu carro é adaptado ao acelerador esquerdo, certo? Pô, já estou procurando comprar o outro adaptador que é para frear e acelerar aqui na mão, aqui, ó. Tá certo? Mas eu não posso deixar Jesus. Agora, quando nós fazemos isso, eu quero dizer para você, não estou desabafando, eu quero dizer para você que eu sou de carne e osso feito você. Eu sinto dor por trás desse sorriso, que muitos falam que eu tenho a cara leve, esconde meus problemas, porque vocês não têm culpa dos meus problemas. Mas nós temos que buscar a solução do nosso problema, é naquele que nos chamou. Aquele que nos chamou prometendo, dizendo para nós assim, ó, eis que suas enfermidades eu levei na cruz do Calvário. E uma vez que nós buscamos essa resposta de Deus, uma vez que eu busco a cura do Senhor, e eu não tenho resposta, eu quero dizer para você, em nome do Senhor Jesus, que antes dessa enfermidade chegar no meu corpo, ela teve que passar pelo homem chamado Jesus Nazaré. E é esse homem que tem o poder da cura. É esse homem no céu que tem o poder de dar livramento de morte para a nossa família, para os nossos entes queridos. Mas é Ele, em nome de Jesus. Vai ter problema? Nós vamos ter problema estando aqui na igreja. Vamos ter problema de saúde, vamos ter problema financeiro, vamos ter problema em nome de Jesus com vizinho, com família. Mas eu e você tem problema que eu e você vai ter que saber ministrar dentro de nossas casas. Vai ter problema que você vai ter que colocar o joelho no chão, vai entrar no teu quarto, fechar a tua porta, seja no quarto, seja no banheiro, e vai ter que clamar ao Senhor uma resposta do alto do céu. Porque vai ter problema que nem na igreja você vai ter resposta. Aleluia, Senhor, glória a Deus. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. O que quer dizer isso aqui? Isso aqui nos leva para outro lugar. Às vezes você pode ver que Deus ele não faz acepção de pessoas. Tá certo? Quando Deus ele manda o sol, ele manda o sol só para os crentes? Sim ou não? Ele manda sol somente para os crentes fiéis. O sol não vem para todo mundo. O sol não é para todo mundo. Mas a sombra do Onipotente é para aqueles que buscam. Glória a Deus. Aleluia, Senhor. Glória a Deus. É. A sombra do Senhor. Você sabe o que quer dizer sombra na palavra de Deus? É refrigério. Está falando, minha serva, você está com dor, você está com problema na sua família, mas você está debaixo da sombra do Onipotente. Sabe quando você entra aqui na casa de Deus, você entra com um problema, e quando você sai dessa casa aqui, você sai esquecido do problema, esquece a sua dor, esquece o problema. Por quê? Porque Deus é o meu refrigério. Tem uma hora que você sai da casa de Deus que você nem vê que você tem problema. No dia que o Senhor me cobriu com a sua proteção e eu entrei debaixo das potentes mãos de Deus e da sombra tão potente, foi o primeiro dia
Nunca tinha entrado em igreja nenhuma, mas entrei numa casa chamada Casa de Oração, e naquele dia Deus curou a minha alma, Deus libertou a minha alma, Deus salvou e curou a minha esposa. Olha, foi naquele dia. No dia que eu conheci na casa, não é assim. Foi lá. Então eu vim lá para cá, acabou. Nunca mais saí de debaixo da mão de Deus. De jeito nenhum. Fui preso nessa hora por ele. Estou agarrado. Eu agarrado minha hora, tem hora que eu quero fugir um pouquinho, mas ele não deixa. Porque ele me segurou. Graças a E aqui Deus. estava lendo uma palavra aqui, que não fui eu que escolhi a Deus, mas ele me escolheu primeiro. Graças a Deus. Glória a Deus. Você falando uma palavra. Mas é outra. Você já pensou? E é? Pode falar. Foi naquele dia que realmente eu entrei debaixo das potentes mãos de Deus e ele me guardou. Graças a E Deus. vou, rola quem quiser, faça. Nós aqui juntos faz assunto de cuidar de alguma coisa, de fazer aqui um ciclo de oração no sábado e tal. Não vem ninguém não, mas eu venho. Que um lugar esse. É uma promessa que eu fiz com Deus de fazer e eu tenho que cumprir até o dia que o Senhor me recolheu. Amém, Jesus. Amém? Glória a Deus. Mas eu quero que os irmãos venham, tá? Venham, sabe? Eu estou aqui, em nome de Jesus. Não dá para esquecer, não. Deixa eu só se prometeu, venha. Louvado seja Deus, meu filho. Louvado seja Deus. Glorificar o nome do Senhor. A mensagem de hoje, em nome de Jesus, ela está fazendo o quê? Ela está despertando, eu e você, a necessidade de buscar o Espírito de Deus. Porque, o que eu quero dizer? Está vendo eu aqui? Eu posso estar aqui 24 horas por você aqui, ó. Mas se Deus não estiver conosco, nada vai acontecer. Tá certo? Irmão, mas e se Deus estiver contigo? Ele tem que estar comigo e com você. Porque João 14, 26 está dizendo o quê? Que o professor maior é o Espírito de Deus. Você vai ouvir a palavra aqui, vai para a sua casa meditar, vai amanhã no seu serviço meditando na palavra e Deus ele vai esclarecendo algumas coisas para você através da mensagem. Aí agora, se eu venho aqui, eu ouço a palavra e volto para a minha vida rotineira como uma pessoa física normal, Em que não aconteceu nada, né? Você vai sumar em 2025, você vai entrar no problema, vai morrer com problema em nome de Jesus. Tá certo? Deus tem culpa do meu problema? Não. Deus não tem culpa do meu problema. Ele não morreu com problema falando que iria dar saúde, que seria a meta dele seria curar todo mundo. Ele não falou isso não. Ele disse assim, ó, que as vossas enfermidades eu levei na cruz do Calvário. Segundo o estudo analógico, que eu torno a falar para vocês, o investimento é de vocês, não é meu não. Vocês têm interesse de ser um grande homem, mulher de Deus? Hoje a gente tem, irmão Félix, a internet, eu sei que nem todos têm acesso à internet, nem todos sabem mexer com a internet, tá certo? Mas hoje, se você digitar na internet, escreve assim, ó, quando você chegar na sua casa, faça um teste assim, ó. O porquê, abre lá no livro de Isaías, lá que fala como asas de águia, vós voarão bem alto, né? Não é isso aí, livro de Isaías? Como águias, né? Voarão. Aí fala assim, ó, que os vossos jovens terão sonhos, os vossos velhos terão visões, né? Mas vós, o Senhor, vai renovar você e você vai subir como asa de águia. Não é isso? Se eu estiver errado, me ajuda. Tá certo? Aí você pega o livro de Isaías lá, digite assim, ó.
por que na Bíblia fala sobre a água. Eu estou dando um exemplo porque você já sabe o que quer dizer água. Eu já preguei, você já ouviu outros pregadores pregar, tá certo? Porque fala do renovo da água, tá certo? O que faz a água? O que traz lá? Porque a água criou história. Ela é o único animal que ela não voa com bando, ela não tem acompanhante. Vamos começar por aí. Escreve lá no Google lá, a biografia da águia, e vê o que vai aparecer. A internet é mentirosa, ela é que nem Satanás, é que nem o diabo. Está cheio de verdade, cheio de mentira. Tá certo? Então eu vou usar esse termo. Tá? Eu acho que os dois são parentes, diabo e internet são parentes. Tá certo? Da forma que ela ajuda, ela te manda para o inferno. Não é assim? É assim, mano? Pois é. Você está entendendo? Aí você vai falar assim, eu não vejo internet dessa forma. Pronto. Então eu vou falar da internet e a sua vida, tá certo? Pronto, a internet é sua vida. A internet é como se fosse sua vida. Sua vida tem coisa boa que chega em você e coisa ruim. Infelizmente, a maioria fica dividida em cima do muro assim, e serve a Deus aqui e está na internet lá fazendo coisa mal. Tá certo? Eu não vou trabalhar? Eu não trabalho mais, né? Que não dá, ninguém pega aleijado para trabalhar. Mas a dona Santa trabalha, tá certo? Eu vou dizer dela que eu tenho liberdade. Ela não é minha esposa? Mas lá na rua lá já pode colocar a mínima coisa dela. Ali na rua é que ela tem que dizer que é mulher de Deus ou não. Aí ela vai dizer assim, vai para lá, Satanás. Você está entendendo? Agora está cheio de pessoas que não está caindo nas patas de Satanás. Está olhando para o lado, está tirando o tijolo daqui, ó. Vai ficar essa brecha aqui, ó. Eu tirei o tijolo daqui, ficou essa brecha. É o que o diabo quer para entrar na minha vida e na sua vida para destruir. Tá certo? Então, em nome de Deus, em nome de Jesus, Deus nos trouxe até aqui para que nós aprendemos. Todo aquele que ouve de Jesus, está lá no livro de Lucas, se não me falha a memória. Todo aquele que ouve essas minhas palavras, é Lucas, e as praticam, eu considero como casa sobre a rocha. Vai vir o vento, vai soprar, vai vir as ondas. E aí nós vamos fazer uma análise. Às vezes eu estou achando que Deus não me responde. Por quê? Tem alguma coisa errada. Pronto. Eu oro, não sinto mais a presença de Deus. Eu falo línguas estranhas só quando eu estou na igreja. Quando eu chego em casa eu esqueço tudo. Em minha casa eu não tenho vontade de ler a Bíblia, eu não leio a Bíblia, eu não louvo um hino. Quando o irmão chega lá na minha casa, que o marido chega, começa a falar besteira, meu filho chega e começa a falar besteira, minha filha chega e começa a falar besteira, ele fala de lá e eu falo de cá. A Bíblia diz assim que a briga nossa não é contra a carne, mas contra as armas de Satanás, as armas inflamadas que ele lança sobre nós. E o Espírito de Deus nos ensina todas as coisas. O que é que está acontecendo que eu não estou aprendendo? Como que eu tenho levado a obra de Deus? O livro de Jeremias 42 diz: maldito é o homem, a mulher que leva a obra de Deus de qualquer jeito. Então tem algumas coisas que nós não temos resposta e que nós temos que buscar não olhando para o ministério. Porque se eu for olhar para o ministério e falar, puxa, eu estou no ministério errado, aí eu vou para aquele ministério que está cheio, transbordando até a porta de gente.
Mas por que está cheio de gente? É diferente daqui, o Deus lá é diferente. Não, é porque os irmãos não ouviram o seu pastor. Os irmãos, eles evangelizam. Tem irmãos lá naquela igreja, a igreja pode estar cheia, irmão Félix. Pode estar cheia e pode esperar naquele meio lá, uma ou duas pessoas, que o pastor nem olha na cara deles, nem dá paz para eles. Mas aquela igreja está cheia, talvez seja por a oração daquela pessoa que não pode nem andar. Ela não está nas visitas, ela não está na igreja, às vezes limpando a igreja, ela não está no conjunto de louvor às vezes, mas chega lá atrás. Ela senta, ela não aceita de conversa com ela acompanha a palavra de Deus, ela está orando em nome de Jesus, e enquanto os irmãos estão nas favelas, nas comunidades orando, evangelizando em nome de Jesus, essa irmã está lá orando e jejuando. E aquela igreja, o pastor está de gravatinha, está bonitinho, está achando que ele está abafando a palavra. E às vezes a igreja está cheia por causa daquela irmãzinha. Eu estou pregando para vocês e falei para vocês um testemunho. Porque para mim, não importa se eu falo, vocês acreditam ou não. Porque quando acredita aqui, a pessoa do outro lado lá não. E João Pessoa está acreditando. Eu estou dizendo para vocês que quando vocês buscam, Deus quer usar a mão de vocês. Vocês têm valor diante de Deus. É só vir e falar assim, ó. Em vez de você pedir algo para Deus, esquece, que Deus é automático. Esqueça. Deus é automático. Quando você está buscando, você está procurando fazer, você coloca Deus no seu coração. No seu coração, Ele não tem espaço para Deus e o mundo. Não tem espaço em nome de Jesus para que eu vou olhar para o meu. Se eu posso ou não estar na casa de Deus, se eu posso ou não estar na obra de Deus. Porque no coração é uma morada só do Espírito de Deus. Antigamente moravam espíritos. Espíritos de bebedeira, espírito de prostituição, espírito de palavrões, espírito de violência, espírito de vícios. Mas agora não, Deus Ele colocou sobre vocês o nome dEle. Sobre vocês tem um chamado. Tem um chamado de Deus na vida de cada um em nome do Senhor. E quando eu e você em nome de Jesus não acredita no chamado de Deus, eu vou deixar de buscar. Por que eu não busco? Porque eu não acredito. Por que eu não oro mais? Porque eu não acredito. Não estou tendo resposta. Mas quando você chegou aqui, não era assim. Pode sujar. Então guarde a palavra de Deus. Aquele que habita, aquele que sai de sua casa, para habitar na minha casa, eu escolhi João disso. Esse vai ter refrigério. Lembra, amanhã, quando o sol nascer, olha para o sol e lembra dessa mensagem. O sol vai nascer para todo mundo. Mas a sombra de Deus não é para todo mundo, não. É para aqueles que buscam. É para aqueles que lêem a palavra, é para aqueles que têm vontade de aprender. Porque não adianta a pessoa dizer, eu não sei ler, eu não sei escrever. Jesus, Ele fez um chamado em você porque Ele tem confiança em você. Agora está na hora de você mostrar a sua confiança nele. Deus, Ele não recebe. Se você ler a palavra de Deus, é porque eu gostaria de poder estar ensinando mais, porque o Noronha é só isso aqui? É só isso aqui, irmão? É só o povo que tem aqui, não? Tem umas 20 pessoas, não tem? Na igreja aqui? Não. Tem quanto? Tem umas 20 pessoas, irmão. Já cheguei a contar 18. Você entendeu? Eu gostaria de fazer um estudo
de passar para a igreja toda. Mas cadê o pessoal? Não tem, as pessoas veem quando quer. Aí na Bíblia, irmão Félix, na Bíblia está escrito, tem culto que eu faço para Deus que Deus não recebe. Tem oração que eu vou fazer, Deus não vai receber aquela oração minha. Tem jejum que eu estou jejuando e Deus também não vai receber aquele jejum. Por quê? Porque não tem nenhum privilégio, nenhum sentimento naquela oração. Tá certo? É eu e você que temos que se dedicar a Deus. Viu? Às vezes fala assim, puxa, aquele irmão está querendo ser santarrão. Não é santarrão. É porque ele está investindo, ele está buscando conhecimento, ele está orando, ele está buscando, ele jejua. Às vezes você vai no monte, você tem que desprender, o que fala toda a nação. Ela quer tirar a carteira de habilitação, eu falo para ela, você, para tirar a carteira de habilitação, você tem que sair do acomodismo. Você, para tirar a habilitação, você não pode olhar para o seu cansaço físico, porque trabalha de um dia todo, e no final de semana vai estar cansado, seu corpo vai estar pedindo cama. E a Bíblia diz assim, que nós não devemos dar ouvido aos nossos pensamentos que são enganosos, os nossos corações são enganosos. Ele está dizendo assim, que o teu espírito, que a tua alma, ela vai falar uma coisa, vai estar pedindo uma coisa para você, que Deus vai estar pedindo outra. Você sabe o que é essa guerra? Enquanto você viver, você vai estar assim, ó. Ah não, Deus. Não, Deus é bom. Deus ele é misericórdia. Não vou fazer isso não. Aí você promete aqui fazer, você sai para sua casa com o coração doido para fazer, buscar uma vigília, buscar no Monte Santo, ou até mesmo na matriz. Aí você chega num dia e fala assim, tanto de roupa que eu tenho para lavar, não vou. Deus vai ter misericórdia, Deus sabe de todas as coisas. Ele está sabendo também da sua coragem. E talvez seja o dia que Deus ele preparou para poder te abençoar. Em nome de Jesus. Em nome do Senhor. Eu estava com um livro na cabeça e me foi embora. Mas nós não vai para casa encerrar o culto sem louvor a Deus. Eu estava procurando aquele que fala assim, se em teu viver existe um vazio, e se não pode cantar com os que cantam para Jesus, não te detenhas, não chores, meu amigo. Cristo transforma as trevas em plena luz. Mas eu esqueci, eu não sei toda a história. Entendeu? Então vamos nesse aqui. Em nome de Jesus. Só o primeiro tá. Primeiro não, segundo. Diz assim em nome de Jesus. Oh, que saudosa lembrança tenho de ti, oceano, terra que eu tanto amo, pois és do meu coração. Eu para ti voarei quando o Senhor eu voltar, pois ele foi para o céu, em breve vem me buscar. A igreja. Lá está
Sim, eu confiarei por essa terra de além e lá terminarei as muitas lutas de alguém. Lá está meu bom Senhor. Diz a Sagrada Escritura que são formosos os pés daqueles que boas novas e se tão belo é falar dessas grandezas aqui, e não será o gozar a graça que existe ali. Aí, beleza. E lá terminarei as muitas lutas de alguém. Lá está meu Senhor, ao qual eu desejo ver. Tempo pra mim sem Ele não posso viver. Aleluia. Senhor Deus e Pai, em nome de Jesus Cristo Nazareno, aí está, Pai querido, a tua mensagem, a tua palavra, e eu peço a Ti, meu Pai, em nome de Jesus, que Tu abençoe, meu Pai amado, a Tua igreja, abençoe o Teu povo, ó Pai, e que neste momento, meu Pai querido, que Tu entre, meu Pai, no coração de cada um, gravando, meu Pai, como um prego na madeira, meu Pai, a Tua mensagem, a Tua palavra, e que Teu Espírito Santo, ó Pai, ensine, ó Deus, em nome de Jesus, ó Pai, a Tua igreja, nos ensine, ó Pai, o trabalho a fazer, ó Pai, em nome do Senhor. Dai-nos, meu Pai, autoridade, dai-nos força, Pai, dai-nos discernimento para Te servir na beleza da Tua santidade, em nome de Jesus, ó Pai. Estenda as Tuas mãos gloriosas, em nome de Jesus. Pai, eu lhe peço, me entrego a Deus nas Tuas mãos, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Louvado seja Deus. Obrigado, Jesus. Obrigado, Senhor. Pode cortar aí. Caiu, foi? Obrigado, meu Foi. Deus. Menino bateu o pé, foi? Dá uma benção aí para poder colocar aqui. Obrigado, meu Deus. Irmãos que estão assistindo, que Deus abençoe, fica na paz do Senhor Jesus. O garotinho professor caiu e derrubou a câmera aí, tá bom? E por isso que vocês estão recebendo esse corte, tá bom? Que Deus abençoe, fica na paz do Senhor Jesus.